Bom, estamos aqui, né, com o pastor Thiago Pilar. Tamo junto. Muito obrigado por vir aqui. Tamo junto. Eu, Felipe Tamarindo e o Pedro Henrique fomos... Qual é a palavra que é... Desafiados, mas também... Entrevistar. Privilegiados. Olha, agora eu me senti privilegiado agora. Vou estar aqui fazer esse podcast, porque esse podcast a gente vai ser o primeiro podcast de todos, geral, e a gente vai estar com um tema muito bom. E foi bom a gente ter escolhido ele porque vai ser relacionado com o tema, que é relacionamento com Deus. O podcast em geral é relacionamentos, mas com ele vai ser com Deus. Então, para começar, ele tá aqui, né? Mas antes, o mais importante é começar com uma oração. Bora, na hora. Pode orar para nós? Vamos orar, claro, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos amigos do Senhor, filhos do Senhor. E obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast tão especial para poder falar um pouquinho do nosso relacionamento contigo. Isso é uma bênção, um privilégio para nós. Nos abençoe. Que esse bate-papo aqui seja um bate-papo leve, porque é assim que o Senhor anseia que tenhamos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de leveza, de amor e que vai impactar não só a nossa vida, mas a vida dos outros também. Nos abençoe agora. Te convidamos para estar conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tamo junto. Então, para começar logo com o tema, uma pergunta, né? O que a gente pode fazer para ter um relacionamento com Deus? Bom, primeiro privilégio estar aqui, viu, galera? Bom demais. Obrigado pelo convite. Claro. A gente tem algumas maneiras de poder ter relacionamento com Deus, algumas formas, né? É importante a gente lembrar de que lá no início, Deus ele tinha um relacionamento com Adão e Eva, era um relacionamento face a face. Sim. Que nós não temos esse relacionamento hoje por causa do rompimento do pecado, né? Adão e Eva pecaram e esse relacionamento face a face foi impedido, foi rompido, né? Rompeu esse cordão que na verdade é até uma maneira de nos proteger, porque nós não temos condições de ter relacionamento face a face com Deus mais. Sim. Se tivéssemos esse relacionamento com Deus face a face, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos por sermos pecadores. Ok, a gente ia ver que fulminar, assim. Exatamente. Então, Deus ele se manifesta de tal maneira hoje para que eu e você não sejamos mortos, mesmo por causa da sua glória que nós não suportaríamos. Então, pensando nesse rompimento por causa do pecado, né, e por causa dessa consequência que o pecado nos gerou de não ter esse relacionamento com Ele face a face, Deus foi criando alguns meios, alguns mecanismos para que a gente não pudesse perder de vez esse relacionamento com Ele. Uma das maneiras é a oração, orar, gastar tempo orando com Deus, e a Bíblia diz que nós podemos abrir o coração a Deus como um amigo, né? Ellen White vai dizer que a oração é a respiração da alma e a gente precisa tomar posse disso. Uma outra maneira de se relacionar com Deus é lendo a Bíblia. Quando eu leio, conversando com a Bíblia, exatamente, sabendo. Através da oração ou através da Bíblia. E também o que nós estamos fazendo aqui, de alguma maneira nós nos relacionamos com Deus também. Que às vezes isso é colocado um pouco de lado, mas o relacionamento com os amigos nos faz nos relacionar com Deus e aprender um pouco mais dele. Isso é muito importante. Então nós temos algumas formas e eu poderia citar essas, quem sabe, oração, né? Talvez principais: a oração, a leitura da Bíblia e o relacionamento uns com os outros. Claro, até porque aqui, é igual que o Pedro Soldaini, ele falou uma vez que não tem problema de chamar Deus de você, que até porque ele quer ter seu pai, seu cuidador e quer ser seu amigo também. Sim. Então, no meio da oração íntima com você, com Deus, né? Você tá falar lá com Deus e tal, mete com você, porque tá conversando com Deus, é uma conversa íntima. Até porque que é um relacionamento íntimo com Deus. A gente o próprio Jesus, em algum momento, vai dizer assim: não chamamos mais vocês de servos, mas de amigos. Sim. Então, Cristo, quando veio, ele mudou essa ideia de que o ser humano tinha de como se relacionar com Deus. Agora, o fato de gerar intimidade também é importante a gente entender que Deus não perde a sua característica de sendo claro. Deus. Ele a gente tem que ter o respeito ainda. Exatamente, ele continua sendo Deus. Ele é amigo, podemos ter relacionamento de amizade, intimidade com ele, mas ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, né? Na verdade, aqui nem cabe mais
Ele é isso e é também isso. Ele é amigo e é Deus também. Então é importante a gente entender isso, mas de qualquer forma, a gente tem um privilégio, a oportunidade de se relacionar com Ele. E tem mais, Deus gosta de se relacionar conosco. Gosta? Isso é muito importante. Bom, você falou das relações dos amigos, mas depende muito das amizades também, né? Dos estilos de amizade em si. Sim. Que tem vezes que você tem amigos que te influenciam pro mal, e acho que Deus não estaria lá, tipo, ei, que legal, sabe? Mas sim, meio que, não, sai daí, sabe? Você falou algo muito importante, que de fato, dependendo do teu ciclo de amizade, esse relacionamento com os amigos pode, de verdade, não nos aproximar de Deus, mas nos afastar dele. Pode afetar de um modo. Afeta o relacionamento Pode com estragar a Deus. relação dele. Deus estará ali, mas como você falou, Afinidade, né? exatamente, Com Deus. Ele estará ali para te alertar. Talvez também, quem sabe, para poder converter os corações dos que estão ali, de todos, né? E nós podemos ser usados por Deus nesse processo de relacionamento com pessoas que estão distantes dele para trazer essas pessoas para o próximo de Jesus também. Mas tudo tem um limite. Achei que isso é influência, né? Exatamente, Sim. Tudo tem um limite. Às vezes esse relacionamento, se a gente percebe que essa pessoa não quer saber nada de Deus, está começando a nos influenciar para o mal, Sim. aí é importante a gente continuar amando a pessoa, mas ter um certo distanciamento de relacionamento profundo para que a gente não seja influenciado para o mal. É igual que tem acho que uma história, não sei se é verdade ou se é mentira, só sei que tem uma história onde que a filha de uma mãe tava saindo com os amigos. Aí ela falou, pô, filha, vai com Deus, eu não queria que você fosse, mas vai com Deus. Aí ela falou, pô, então não tem espaço lá, né, dentro do carro, então Deus vai ter que ir no porta-malas. E só que tinha um detalhe, a mãe tinha feito umas compras, e nisso deixou uma cartela de ovo lá. E o carro teve um acidente, morreu todo mundo. Mas o porta-malas lá estava intacto e o ovo também estava intacto. Então isso é igual que você falou, que mesmo estando em mais influências, ele vai estar lá. Só que vai ser mais difícil para ele buscar mostrar o caminho certo. É igual basicamente que minha irmã fica falando, pô, tu tem que estar com o teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque basicamente os três são a mesma pessoa, mas a função é diferente. Sim. Claro, da Trindade. Sim. Então, ela falou, pô, se você tiver um relacionamento lá com o Espírito Santo, tu tem que ainda continuar tendo o seu relacionamento, porque um dia ele pode ir embora. Então, parando para pensar, trazendo para o relacionamento ao grupo, basicamente é isso. Se você for perdendo o contato com uma pessoa, ela vai embora. Mas aí a gente tem que pensar igual que você falou uma vez, você estava falando até de relacionamento, tem um amigo que você não fala há muito tempo, mas ainda continua a mesma coisa. Exatamente. A questão é que a gente está falando sobre uma divindade. Exato. Uma divindade que quer te salvar, quer te cuidar e quer te levar para um lugar melhor, Exatamente. longe do pecado. Então, isso é bom como se fosse um dever ter um relacionamento com Ele, porque sem Ele tu não tem a salvação, não é isso? Exatamente. Ele não nos obriga, mas Livre-arbítrio. nós precisamos ter relacionamento com Deus, assim como o nosso corpo precisa de água. Sim. Sem água a gente não vive. É por isso que Ele é a água da vida, né? E espiritualmente falando, e holisticamente falando, mentalmente, fisicamente, sem Deus, a gente também não vive. João vai dizer lá no capítulo 2, de uma das suas cartas, a primeira carta, que quem tem filho tem a vida, quem não tem filho de Deus não tem a vida, está morto. Então esse relacionamento com Jesus nos traz vida. E essa vida, ele diz que é uma vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então para nós é um privilégio, mas também é sinônimo de vida. Assim como não ter relacionamento com Deus, essa falta de relacionamento com Ele é sinônimo de morte. Então a gente precisa buscar ter esse relacionamento de leveza, de responsabilidade, mas tendo em mente que sem esse relacionamento a gente vai ficar amigo, nós vamos morrer. Esse é um fato. Sim. As amizades, às vezes, tipo, no Espírito Santo é esse que, tipo, quando você está com ele, está com relação com Deus, você quer discernimento para poder ver o que está dando de errado e o que pode melhorar. Eu, tipo, já tive muitos amigos que queriam fazer uma coisa errada,
tipo, não vou comentar aquilo que é meio pessoal, mas é uma coisa errada, e que quando eu estava balançando com Deus, eu consegui discernir o que eu estava fazendo e por que eu estava lá. Eu consegui sair. Foi interessante. É igual basicamente, para partir para a próxima pergunta, um relacionamento com Deus com outros relacionamentos. Pode partir de um amigos, com o namorado, namorada, com a família e tal. Para ter esse relacionamento com Deus, com o familiar, o namorado, ou amigos, como que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta muito importante. Em nosso aspecto, nós entendemos, cristãos, que o relacionamento com Deus precisa ser prioritário. Ele precisa ser o primeiro. Tem um negócio que os judeus fazem, e eles têm na sua característica, na sua tradição, judeus ortodoxos, que eu acho muito legal. Vocês sabem, eles usam a kippah, né? E a kippah ela tem uma simbologia muito importante. O que significa kippah para eles? Eles normalmente só tiram para dormir, botam ali numa cabeceirinha e quando acordam de manhã já colocam. Para onde vão eles estão com a kippah? Para a faculdade, seja para a escola, seja para o trabalho, seja numa reunião de trabalho, seja num restaurante almoçando. O que isso significa para eles? A kippah tem uma simbologia, e a simbologia é: todo lugar que eu vou, Deus está comigo. Sim. Tudo para eles tem que ver com o relacionamento com Deus. Nós aqui ocidentais, brasileiros, estamos dentro da parte ocidental, nós é que dividimos as coisas. A gente tem, e a gente precisa aprender isso, a não fazer mais isso. A gente tem prateleiras da vida. Então a gente pega assim, prateleira da família, prateleira dos estudos, prateleira da amizade e prateleira de Deus. Só que, biblicamente, essas prateleiras não deveriam existir, tinha que ser uma só. Os judeus nos dão uma aula nesse sentido, porque para eles, tudo tem que ver com o relacionamento com Deus. Se eu me relaciono com uma namorada, um namorado, tem que ter Deus. Tem que ver com o relacionamento com Deus. Se eu me relaciono com a esposa, marido, tem que ver com Deus. Sim. O trabalho tem que ver com Deus. Quando eu vou comer, tem que ver com Deus. Quando eu estou estudando, tem que ver com Deus. Por quê? Porque para eles não existe essa ideia de se separar de Deus em nenhum momento, em nenhuma hora do dia. Então, por causa dessa cultura, a gente tem essa ideia de que eu vou para a igreja para me encontrar com Deus. Não. Eu vou para a igreja para celebrar a vida que eu já tenho com Ele. Eu vou para o culto e para o tempo para celebrar. Eu vou para cultuar com vocês, eu vou para ver meus irmãos. Mas eu já tenho esse relacionamento com Ele em todo momento da minha vida. Então, quando Deus ele se torna primeiro, quando Ele se torna tudo que eu vá fazer, antes de tudo eu vou perguntar para o meu melhor amigo e para aquele quem direciona a minha vida, qual é a decisão que eu tenho que tomar e o que eu vou fazer. Então, respondendo a tua pergunta, é basicamente isso. Tudo tem que ver com Deus, tudo tem que ver com o espiritual, e a gente tem que aprender a não ficar dividido nessas prateleiras da vida aí. Claro. É interessante o que você falou. E falando nisso, tem uma ocasião que aconteceu recentemente. Um amigo meu estava tendo uma crise de ansiedade. Aí beleza, como que eu já sou experiente nisso, eu já passei por várias vezes. Só que com o meu relacionamento com Deus veio melhorando essas crises e tal, aquilo outro. Eu estou bem melhor, mais ainda. E aí ele tava tendo e tal. Aí, cara, tipo assim, teve aquilo outro. Só que resumindo o que eu falei, tipo assim, pô, mano, você tá no controle, você tá no controle. O seu problema, você resolve e tal. Mas acima de tudo, você tem que ter Deus ainda. Então, basicamente, além dele ser teu melhor amigo, companheiro, andando junto lá, ele um dia pode, pô, cansadão, pá, me ajuda a levantar aqui ou me carregar. Deus vai te carregar, cara. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso mesmo. Por isso, igual que você falou, que além de que ele é seu melhor amigo, tem que lembrar, continua sendo Deus. Então, se tá precisando de alguma coisa e tal, ele vai estar ali. Tá nas mãos dele. Se você entregar nas mãos dele, ele vai fazer. É só confiar. É igual basicamente, não lembro quem foi que falou, é que um tava lá caminhando, Deus e o cara lá. Aí, pô, teve uma vez que ele parou pra perceber, né? Olhou pra trás e viu as pegadas. Aí teve duas pegadas lá, aí começou a ter uma. Sim. E tal, ele, pô, Deus. Essa é uma poesia muito conhecida, Pegadas na Areia. Acho que é essa mesmo, que ele tava lá, chegou assim, pô, Deus, nos momentos mais difíceis que eu precisava, cadê você?
Na verdade, era Deus que estava segurando ele no colo, entendeu? Sim, exatamente. Na verdade, as pegadas eram de Deus, não era dele, né? Não era tem um dele. texto que você falou de ansiedade, tem um texto aqui que eu me lembrei, eu queria ler com vocês, que assim, olha, a gente só consegue ter essa visão de que Deus, ele pode me ajudar nos desafios da vida se eu tenho esse relacionamento de amizade com ele. Sim. Se eu não tenho esse relacionamento de amizade com Deus, esse vai ser um relacionamento meio que burocrático, só para cumprir tabela da religião. E a gente não quer aqui ter esse tipo de relacionamento com Deus. A gente quer ter um relacionamento profundo com Ele. E aí, olha o que esse que é o nosso amigo, que é Deus, nos diz quando nós estamos passando por alguma situação. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e verso 7, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha o que está dizendo. Dependa de mim nesse relacionamento, dependa de mim. Esse se humilhar não é se humilhar como nós pensamos, a mentalidade humana. Esse humilhar tem que ver com dependência. Se humilhe sobre a poderosa mão de Deus. Ele tem poder, ele não tem. Então ele tem esse poder para poder, em algum momento, no tempo dele oportuno, o nome dele seja exaltado através da exaltação da nossa vida. E ele, é o que o texto está dizendo, para que ele nos exalte no tempo oportuno, para que o nome dele seja glorificado. E isso é muito importante. Quando nós temos um relacionamento de amizade com Deus, a gente aprende a esperar o tempo dele. Isso é muito poderoso. E aí o verso 7 ele diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Você está ansioso? Está preocupado? Mas você tem um amigo, cara, que você pode lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. E o texto termina dizendo assim, porque ele tem cuidado de vós. E é muito interessante isso. Ele está dizendo aqui, lance sobre ele as suas preocupações, a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Não, lance sobre ele porque ele já tem cuidado de você. Então a gente tem esse amigo que nós podemos contar para todas as horas, né? Para todas as horas. Eu mesmo creio que Deus está aqui. A gente orou, convidou ele para estar aqui. Ele está aqui com a gente aqui. Então isso é muito poderoso, poder ter um Deus que em momentos como esse, e às vezes momentos que a gente acha que, momento de recreação, você está na piscina tomando banho. Deus está lá, ele tá lá, da amizade. Deus está lá. Isso é poderoso demais, isso é poderoso demais. Esse é um amigo presente, né? A Bíblia diz que ele é um Deus de perto e não de longe, né? É um amigo de perto. Isso é muito poderoso, isso é um privilégio que nós temos. Uma coisa aqui que eu não falei antes, mas estava guardado aqui, é que é uma coisa minha de pensar, é a minha interpretação, é de que no tempo antigo, lá naquelas épocas lá onde que Deus era mais presente, digamos assim, ele se manifestava mais, eu percebi que basicamente o povo, que nós temos essa mentalidade humana, a gente tem medo de tudo. Quer ou não, qualquer coisinha ali, se mexer do nada ali, a gente já tem medo. Pô, a gente não pode nem pensar, foi um anjo ali, talvez ele deva ter batido um midinho ali, não sei. Pô, vai saber. Mas tipo, a gente sempre tem o medo e fala que é coisa do trem ruim. Sim. Mas aí, parando pra pensar, a manifestação de Deus pode ser tudo simples e tal, mas naquele tempo, pode ser que eles tinham mais medo de Deus, entendeu? Aí a relação deles não era muito boa. Sim. Por isso que eu penso que essa época aqui é uma das melhores, porque assim a gente tem mais provas de fé. Porque lá eles tinham Deus mais presente, tipo, dava pra saber que existia um Deus. Agora a gente não sabe, mas a gente pode ter a fé e parar pra pensar como que tudo isso é maravilhoso, até de um simples ápado até uma grande baleia. Sem fé, inclusive a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. E é um fato, assim. Tem até um cantor famoso aí, um tal de Jefferson Pilar, que ele cita numa de suas músicas, um texto da Bíblia, né? Ele diz, bem-aventurado quem crê sem ver. A gente tem muito isso, né? De que, eu cheguei no céu, vou perguntar, alguns pensam isso, o cara perguntar para Moisés como que foi, como é que ele conseguiu perguntar para Abraão. Mas na verdade, até a própria Bíblia vai dizer, tem um texto que fala assim, porque viram, creram, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nesse tempo que a gente vive, é um fato que essas manifestações tão poderosas e grandiosas como a gente vê na Bíblia de Deus, pode não ser muito aparente para nós, mas existem, óbvio que existe. Deus tem as suas estratégias de se comunicar com cada povo, com cada país, com cada nação, dependendo dos seus desafios e das suas limitações, né? Ele é esse Deus
que se adapta para que possamos ter um relacionamento mais leve, de acordo com a nossa realidade também. Deus faz isso. Mas é um fato que a fé nesse tempo, ela é um aspecto norteador para que a gente possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Assim, eu já vi muita gente, dizendo que tem fé em Deus, acredita, mas tem problema, algum problema, então resolver sozinho. Sim. Não vai usar auxílio dele, ajuda dele, aí piora o problema, tem um problema, aí fica maior ainda, e culpa Deus, fala, pô, não me ajudou e tal, assim, que foi ao lado com ele, tentou resolver sozinho. E se você falou muito importante, esse é alguns dos sinais da falta de relacionamento íntimo com Deus. Quem tem um relacionamento só religioso, no sentido de cumprir funções, né? Tem que ir à igreja, usar certo tipo de roupa, e se torna religioso e não espiritual, porque espiritual e religioso são coisas diferentes. Tem uma frase que eu vi uma vez, que Deus não é religião, é sim relação. Isso. Então a relação com ele é principalmente melhor, até mais importante do que a religião da pessoa. Até porque aqui lá no céu não vai ter uma religião. Exato. Ali é Jesus, é a presença da estrela da manhã. Isso é muito importante, porque que ele falou é o seguinte: quem tem relacionamento com Deus, a primeira pessoa a saber das suas alegrias e das suas tristezas é Deus. Até porque aqui, se a gente não tiver esse relacionamento com Deus, e a gente saber quem é Deus, no final lá a gente vai ter o falso profeta. Sim. E a gente pode se confundir. Exato. Se a gente não tiver tendo esse relacionamento, uma parte do relacionamento que você falou, que tem a oração e a Bíblia. Sim. Se você não lê a Bíblia, porque tem um texto bíblico, acho que lá em Apocalipse, que fala que todo olho verá. Sim. Então, basicamente, que ele chegará, de uma nuvem tamanho de uma mão de um homem, e vai crescendo, e ele aparecerá, e todo olho verá. Então, é uma parte onde que você tem que ter a sua matinal diária, a sua oração, não pode ser diária, mas em todo momento, tu chegou na sala de aula, orou, saiu da sala de aula, orou, qualquer coisa, falando e tal, chega no final do dia e conta o dia pra ele, numa conversa mesmo. Acho que não é nem necessário, ajoelhar assim e fechar o olho. Mas, na mente lá, tô trabalhando, já tá conversando com ele. Nós é que criamos, eu chamo isso até de dificultadores, né? Para se relacionar com Deus. Tem que ser só de joelho. Alguns dizem que tem que ser só no monte. Mas, gente, eu tô tomando banho, eu converso com Deus. Eu tô deitado na cama, eu converso com Deus. Eu tô brincando com meu filho em casa, com uma cachorrinha, eu posso conversar com Deus. A minha esposa, ela tem, já até acontece na igreja, em algum momento, numa pregação, ela tem uma maneira de se relacionar com Deus. Às vezes ela tá lavando louça e eu chego em casa da rua, ela tá falando alto, e ela fala alto dentro de casa. Eu lembro que eu falei isso aqui no culto. Eu lembro que a primeira vez eu cheguei em casa, era recém-casado, eu cheguei do trabalho e ela tava falando que essa mulher tá doida, ela tá falando sozinha. E aí depois, vida, você tá falando sozinha? Tá tudo bem? Eu tô conversando com Deus. Aí te quebrou. Cara, você tá doido, maravilhoso. Por quê? Totalmente fora desse não tem um relacionamento burocrático aqui. Tem leveza, tem honestidade, tem sinceridade, tem amizade. Isso é muito bonito. Então, nós precisamos, pelo poder de Deus, pedir ao Senhor que a gente possa desenvolver um relacionamento assim, de honestidade, de sinceridade, em todo lugar que a gente vai, cada momento que nós estamos, estar com Ele, né? Isso é um privilégio pra gente. Aquele pai teve esse quando eu vou do meu quarto ao refeitório, ou fazer festa, eu tô sozinho, eu ando conversando com ele, falando, pô Deus, aconteceu isso, tal, o dia foi legal, tal, o que aconteceu. Acho muito bacana isso. Sim, Que eu aprendi aquele pai, aliás. Em casa eu só ajoelhado, não ajoelhada. Imagina? Imagina, vai falar comigo, meu filho lá, filho, que você quer vir falar com o pai? Então vem de joelho. Você imagina? Sem nexo. Eu chego em casa, exatamente, eu chego em casa, eu abraço meu filho, jogo ele pro alto, a gente vai pro banheiro junto, tomar banho junto. É esse tipo de relacionamento de intimidade. Lembrando sempre, e tá tudo bem. Ele é amigo, ele é irmão, a Bíblia diz, e nós somos servos dele, e ele é Deus. E isso não significa que o fato dele ser um Deus Todo-Poderoso, a gente não possa ter esse relacionamento íntimo e próximo dele. Isso é poderoso. É igual basicamente também, que uma coisa que também, não é só porque que tá lá, que tem que adorar ele.
tá ligado? Acho que se adorar não é aquele, é grande Deus, aquilo outro, não. Tipo, canta um louvor, tal, aquilo outro. Basicamente, eu acho que esse louvar para Deus, pra mim, é louvar com Ele. Sim. Pra mim, eu acho isso, não é louvar para Deus, é louvar com Ele, é cantar. Adoração é isso, adoração é celebração, adoração é celebrar. Então, quando eu estou adorando a Deus, eu estou celebrando a vida que eu tenho com Ele. Então, é uma celebração. Então, a adoração é a oportunidade de reconhecer quem Deus é e quem eu sou, e, acima de tudo, celebrar o relacionamento que eu tenho com Ele. E isso é uma bênção, né? A hora que a gente tiver isso em mente, os nossos cultos a Deus de maneira pública e coletiva, eles terão um clima diferente, eles serão mais poderosos, né? Eu creio nisso. Quando nós temos essa ideia de que a adoração é celebração daquilo que eu já vivo com Deus ao longo da minha vida, da minha rotina, do dia a dia. Eu acho que tipo, na igreja, a parte mais legal da igreja, às vezes, que eu gosto realmente é o louvor. Sim. O que eu me toco pra Deus é o louvor, por causa que eu não consigo me concentrar por muito tempo em alguma coisa. Sempre uma hora eu me distraio. Qualquer coisa que eu faço no dia a dia. Normal. Chegando no louvor, eu consigo pegar o ritmo e cantar, então eu não me distraio fácil. Que legal, que legal. Tem várias maneiras. Essa é uma maneira de se relacionar com Deus, cantando. Falando nisso, Gente que se relaciona muito bem com Deus. Assim. Aliás, eu adoro ouvir o Jefinho às vezes. Que legal. Então, aqui na escola. Vou mandar esse podcast pra ele aí, depois ele assistir. Vou marcar ele. marca ele. Uma coisa interessante também é que eu comentei lá na mesa quando a gente estava almoçando, é a música. A música, pra mim, é como que a professora Jéssica, né, que tá organizando esse trabalho, que a música é um pouco, mexe com a pessoa mais forte. Não necessariamente tem que ser uma música de Deus, mas uma música que faça você sentir igual basicamente a vida. Quando a gente quer dormir, um solzinho de chuva. Legal, deixa a gente com mais sono ainda. Aliás, quem criou a chuva, né? Olha lá, olha quem criou a chuva, o sonzinho. Então, parando pra pensar, as músicas em si tem uma influência muito grande. Sim. Então, é igual que eu comentei, que tava falando lá sobre as músicas, os ritmos e tal, como que faz. Até Deus, de Deus até o Satanás, ele usa esse tipo de coisa pra afetar também. E aí é que tá. Qual música que você tá ouvindo pra ter a relação? Ou com o Satanás ou com Deus? Porque os ritmos variam. E eles vão usar. Logicamente eles vão usar. Como o Satanás vai usar pra gente se perder, como Deus vai usar pra gente achar o caminho de Deus. Sim. Se achar. Isso é bem polêmico. Tudo que envolve música gera uma polêmica. Mas eu vou falar algo assim bem simples. Tem música que nos leva para Deus e tem música que nos leva somente para nós mesmos. Tem música que é de exaltação humana somente e que não ajuda a estabelecer um relacionamento com Deus. Tem música que serve para eu ouvir com a minha esposa e não significa que eu não possa ter relacionamento com Deus naquele momento ali ouvindo música. Isso que eu vou falar agora pode ser polêmico, mas existe música secular e existe música secular. A música secular, que não é um problema você de alguma maneira ouvir, Mas é praticar. exatamente. Não é nem muito praticar, porque ouvir e praticar, eles estão ali caminhando junto. Mas há algumas músicas, você obviamente tem que ter maturidade para isso. Os professores de música eles vão ajudar muito vocês nesse processo. O professor Tarcísio pode ajudar muito, inclusive, nisso. Mas há tipo de músicas, inclusive secular, que são músicas que têm letras profundas, lindas, e que nos faz refletir, inclusive sobre o relacionamento com o outro e até sobre o relacionamento com Deus. Você quer ver uma música que tem no nosso cenário adventista, que no princípio foi feita de maneira secular? É a música Jubilosos, Jubilosos Te Adoramos. Era uma música secular, entrou no nosso cenário, mas era uma música muito poderosa, que nos ajudava a compreender uma série de aspectos da vida, inclusive o relacionamento com Deus. Fala da alegria, né? Jubilar tem que ver com alegria, com celebrar e etc. Então, por exemplo, você tem músicas lindíssimas de amor, românticas, que você pode, inclusive, você pode ouvir com a sua esposa ali e tudo mais, desde que essa música não tenha música de fundo uma conotação espiritual para o mal, que exalte o mal.
você tem que ter um filtro na hora de escolher. Agora, aquilo que tem que ver com o momento de culto e adoração, existe músicas selecionadas para isso. Também tem músicas espirituais para momentos de alegria, vocês sabem disso. Tem música que às vezes a gente está meio melancólico e a gente precisa ouvir uma música para poder chorar um pouquinho com Deus. E tudo isso faz parte do relacionamento com Deus. Eu lembro que quando eu tive terrível, né, um momento de perder um filho, vocês já sabem da história, eu morava na Bahia e o Arauto tinha acabado de lançar o CD Tudo Novo. E ali tinha uma música, tem uma música Enquanto Ele Não Vem, né? Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Rapaz, eu escutava essa música umas 20, 30 vezes no dia, sem parar, por causa do meu momento. E aquela música foi um bálsamo para mim e para minha esposa, no relacionamento com Deus, né? Deus falando, eu estou com você, fique tranquilo, enquanto eu não vier para buscar você, fica firme aí esperando, né? Porque a promessa vai se cumprir. Então a música ela tem esse poder. É um fato que a música ela chega e toca alguns aspectos do nosso cognitivo e sentimento, né? Nosso coração e mente, que a mensagem pregada não toca. Então a música ela é muito importante nesse processo de relacionamento com Deus. Não precisa usufruir mais, utilizar mais. É igual basicamente que a gente usa a música, eu tenho um meu entendimento de que a gente usa a música não só para aproximar Deus, a gente se aproximar dele. Sim. Porque se a gente vai, chega, pronto, Deus, aquilo, não. A gente tem que, chamar ele, ter mais como, preparar, ter todo o preparamento e tal. Não preparamento, mas a gente se aproximar mais dele e tal, sentir mais a espiritualidade, sentir mais ainda Deus. Tem um texto da Bíblia que eu acho que a gente precisa utilizar para tudo no relacionamento com Deus. Que são dois, na verdade, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Tem um outro texto que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quem tem relacionamento íntimo com Deus, vai ter esses dois textos como base do seu relacionamento com Deus, e aí dificilmente vai negociar princípios nesse relacionamento com Deus, tendo esses dois textos na mente. É isso que eu penso, que às vezes aqueles que não acreditam em Deus é aqueles que não teve relacionamento. Eu não sei de que eu ouvi de alguém, é que às vezes as pessoas que não tiveram pai, esse é um dos fatores de não acreditar em Deus. Eu não sei se é verdade ou se é mentira esse negócio assim. Alguns isso potencializa, né? Isso potencializa, mas também é o contrário. Você tem até amigos nossos aqui, que estão conosco aqui nesse ambiente escolar, que tem essa realidade e que se batizaram há pouco tempo e tem relacionamento com Deus e amam Jesus. Isso vai depender muito da experiência individual de cada um, né? E a gente espera que a experiência individual de cada um seja uma experiência real, de leveza e de intimidade plena com Deus. Esse é o nosso desejo. Claro. E, tem uma coisa que eu até falei na sala de aula que eu achei interessante, que basicamente não só Deus que ensina a ter relacionamento, não só com ele em si, mas com os outros, os apóstolos mesmos, não necessariamente os apóstolos, mas todos os personagens da Bíblia têm esse relacionamento e nos ensina a ser como uma pessoa boa também. E aí, engajando já, falando o que eu falei na sala de aula, era o seguinte, a gente acredita de um Deus, vamos tirar a religiosidade. A religiosidade desse pensamento aqui. Se Deus não voltar, a gente vai ter a Bíblia como base para ser umas pessoas melhores, basicamente. Mas aí já quebra essa ideia que eu já tenho, porque se essas pessoas estão mostrando como é que é e estão colocando Deus, então basicamente Ele existe. Sim. E mesmo se tenha o próximo grande desapontamento no segundo, não pode acontecer, essa vai ser decretar, mas se ele não vir ou fazer alguma coisa assim,
a gente já tem como base mais ainda. Isso aí a gente vai mostrar quem é aquele que tem a fé de verdade. É igual aqueles que a gente tem que espalhar mesmo a nossa relação com ele, não a mais íntima, né? Mas a nossa relação e pegar o nosso irmão que está perdido para ter ainda mais a relação com ele. Eu acho que... Mas pode falar. Não, vai, avança aí. Eu acho que um grande exemplo de pessoa assim na Bíblia é Jó. Sim. Que é um dos personagens favoritos que tem lá na Bíblia, ele. Que ele perdeu tudo que tinha, tudo. Até a esposa ele perdeu. Eu nasci, ele continuou com fé nele. Não perdeu o relacionamento com o melhor amigo dele. É igual a Enoque também. Eu acho isso incrível. É incrível, porque o relacionamento de Jó, de outros personagens da Bíblia, como Daniel, os amigos de Daniel, não estava condicionada à atuação de Deus no aspecto material e de bênçãos materiais. Eles não condicionavam o relacionamento uma deles relação a isso. Então o relacionamento deles com Deus era um relacionamento de verdade, um relacionamento real, de maneira que se Deus não atendesse tudo que eles queriam de sonhos terrenos, eles continuariam se relacionando de maneira íntima. E olha que interessante que eu acabei de perceber, é que não há um padrão de você ter uma relação com Deus e ser obrigado a ser igual ao do outro. Sim. Pode perceber que eles são diferentes. Sim, tem a mesma será relação. assim. Igual o Jó, que teve a relação dele, e como que Enoque também teve a relação dele. O Enoque andava com ele. Tipo, basicamente, Deus aqui, ele aqui. E tantos outros. Assim como a gente está aqui no Brasil, o pessoal no Japão, índios, enfim, alguns que têm suas tribos, né, os skatistas, os surfistas, eles terão um relacionamento, podem ter relacionamento íntimo com Deus, de acordo com a sua realidade ali. É óbvio que esse relacionamento, isso é importante, a gente já está meio que encerrando aqui, depois eu quero até ler 2 textos bíblicos desse final. É importante que o relacionamento com Deus nos transforma. O relacionamento com Deus nos transforma a sua imagem, a sua semelhança. À medida que eu vá me relacionamento mais com Deus, Deus vai me moldando para que eu possa me tornar mais parecido com Ele. Eu sou casado há 16 anos. E nesses 16 anos eu me tornei parecido com minha esposa. E minha esposa se tornou parecida comigo. Quem tem irmão em casa, mesmo que sejam bastante diferentes, você pode perceber. O tom de voz é muito parecido. Às vezes o jeito de andar, as coisas, as gargalhadas. Eu e meu irmão, a gente tem voz muito parecida. A gente tem jeitos parecidos. Vivemos juntos, debaixo do mesmo teto, antes de casar, até os 21 anos de idade. Então esse relacionamento próximo nos torna parecidos, e Deus espera que, à medida que nos relacionamos com Ele, nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E isso é muito importante a gente levar para a vida, né? Porque se eu me relaciono com Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é meu amigo, e é também o Deus Todo-Poderoso, e nada acontece de mudança na minha caminhada, significa que pode ser que esse relacionamento não é tão íntimo assim. Sim. E eu preciso rever isso, né? Até porque que aí já tem até a diferença entre que você é a relação dele com a palavra e ele com a música, com seu irmão. Exatamente. Então que legal. Isso é muito poderoso. Tem 2 textos aqui que eu queria ler com vocês, da Bíblia. Um está e até para deixar isso como conselho, e para que a gente possa aproveitar esse privilégio. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que terá um momento aqui nesse planeta em que nós não poderemos mais encontrá-lo. No momento em que a porta da graça desse relacionamento se fechar, a gente não vai conseguir encontrar mais. Então a gente, olha o conselho: busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. E um outro texto importante, que está em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Esse texto é muito forte. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração para se relacionar com Deus. Então, queria deixar esses 2 textos para a gente refletir. Aproveitar enquanto Deus está à nossa disposição plena para se relacionar com Ele, e se aproximar de Deus, porque ao se aproximar dEle, Ele se aproximará de nós. Deus não força ninguém a ter relacionamento com Ele. Ele não bota a faca no pescoço de ninguém. Vem aqui se relacionar comigo. Não faz isso. Ele respeita o livre-arbítrio. O que nós precisamos ter, todos nós, a gente aqui, a galera que vai estar assistindo a gente aí, é entender que esse é um privilégio e a gente precisa desfrutar dele. Enquanto nós temos esse privilégio, que vai chegar um momento em que nós não teremos mais esse privilégio aí.
Então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Tem que aproveitar. Tem que Você aproveitar. perto dele. Tem que estar. Então a base de tudo é ter um relacionamento com ele pra ver se tá bem, pra você ser feliz, Exatamente. ser uma boa pessoa. Exatamente. É igual o que você falou, ser igual e semelhante a ele. Exatamente. E essa é uma das finalidades que Deus nos ama também. Porque que a gente consegue ser igual a ele. Amém. Amém. Então, Bênção pura, tamo junto. isso aí. que é isso, Terminamos aqui. Obrigado, pastor. Tamo junto. Vocês são fera demais. Privilégio. Privilégio é meu. Eu agradeço aí pelo convite. Próxima vez pode convidar mais vezes que a gente vem aí. Tamo junto aí, viu, galera? Ó, a Valeu. gente terminou com... Não, começou com oração, então a gente termina com oração É verdade. também. Vamos orar? Vamos orar? Quem quer orar? Se quiser, eu posso orar. Bom, então ora aí. Tá bom, então. Oremos. Doce Deus, meu Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa conversa que temos aqui, esse podcast, que falamos mais sobre o Senhor, sobre o seu relacionamento. E você sabe que somos seus filhos e que estamos aqui para ter mais ainda com o relacionamento. Senhor Deus, abençoe o resto do dia e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então,